Agora, no seio do Instituto da Circulação, trabalhando especificamente a política monetária e creditícia, iremos reportar-nos às instituições financeiras, que serão justamente aquelas que terão como atividade a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Essa definição, na realidade, está colhida, de um modo bastante resumido, do artigo 17 da Lei 4.595 de 1964, que estruturou o sistema financeiro nacional e criou, inclusive, o Banco Central. Essas instituições tornam-se cada vez mais protagonistas das negociações, tendo em vista conferir em elas maior segurança no que tange à gestão dos valores. Elas não são somente depositárias, como também são gestoras do numerário que lhes seja confiado para os fins de viabilizar uma série de operações que vão necessitar da presença da moeda. Nós vamos ter tanto as instituições financeiras públicas quanto as instituições financeiras privadas. As instituições públicas irão desempenhar um papel de executoras da política monetária e creditícia e também da viabilização financeira de projetos de política econômica da mais variada natureza. E as instituições financeiras privadas irão desempenhar o papel de atendimento ao público e, mais ainda, recebendo os depósitos e realizando também operações de financiamento e também viabilizando a realização de operações no mercado de capitais. Pois bem, então quando se vai falar nas instituições financeiras, é evidente que elas terão de ser identificadas no contexto do sistema financeiro nacional. E o sistema financeiro nacional tem, topicamente, o respectivo fundamento de validade no artigo 192 da Constituição brasileira. O artigo 192, na redação originária, era muito mais detalhado. Após a emenda número 40, a emenda constitucional número 40, o artigo 192 da Constituição passou a se voltar apenas ao seguinte:
uma redação que se mostrou mais enxuta em relação ao que existia anteriormente. A redação anterior falava na estruturação do sistema financeiro de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, servindo aos interesses da coletividade. E a lei que o estruturou, a Lei 4595 de 1964, ganhou o caráter de lei complementar, ou seja, só passou a ser passível de alteração mediante lei complementar. E 8 incisos esmiuçavam as suas atribuições. Autorização para o funcionamento de instituições financeiras, autorização e funcionamento de estabelecimento seguro, resseguro, previdência e capitalização, condições para a participação do capital estrangeiro, organização e funcionamento das atribuições do Banco Central, requisitos para a designação da diretoria do Banco Central e instituições financeiras, as demais, criação de fundo de seguro ou seguro para o fim de proteger a economia popular, restrição, critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional, aqui com toda certeza detalhando o que se contém, aliás, no inciso 7º do artigo 170, redução das desigualdades regionais e sociais, funcionamento de cooperativas de crédito e requisitos para que possam ter condições de operacionalidade. E o artigo 192 desdobrava-se em 3 parágrafos, sendo o parágrafo 3º mais polêmico. A emenda constitucional número 40 de 2003 reduziu o artigo 192 a praticamente a redação do caput e reservando à lei complementar um espaço maior, embora dando alguns balizamentos ali, como, por exemplo, a disciplina do capital estrangeiro no setor. A emenda número 40 de 2003, como sempre digo, não foi de iniciativa nem do Fernando Henrique, nem do Sarney, nem do Collor, e nem do Itamar. Foi de iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre faço questão de mencionar isto, porque justamente em virtude de se fazer muito caso dos discursos que se fazem em campanha, ou mesmo de símbolos que se empreguem, e muitas vezes se esquecem atitudes efetivas, porque são estas atitudes que realmente vão produzir efeitos na vida das pessoas. A política econômica não é um discurso de palanque. A política econômica vai materializar-se mediante comandos normativos. E o papel de um sistema financeiro vai colocar-se principalmente porque
a maior parte das operações envolvendo dinheiro, hoje, tem a intermediação necessária do sistema financeiro. Os pagamentos são feitos mediante depósitos bancários, depósitos na conta do indivíduo. Se não mediante o depósito bancário, mediante a apresentação do cheque, por exemplo, para depósito na conta do favorecido. As transferências de recursos saem de uma conta para outra, ainda mais agora com a utilização dos meios eletrônicos. E justamente para que se não perca o controle do volume de moeda em circulação, utilizando-se aqui a famosa fórmula de Irving Fisher, mercê da qual se costuma identificar a variação do poder aquisitivo da moeda, o controle do volume de moeda em circulação, seja da moeda física quanto da moeda escritural, e da respectiva velocidade, se torna necessário para se saber, afinal, o quanto o poder aquisitivo da moeda, em geral, irá sofrer variações. E, em função disto, também é que há toda uma rigidez em torno da organização do sistema financeiro. E aí nós teremos, em primeiro lugar, um Conselho Monetário Nacional, que não tem personalidade jurídica, é um órgão colegiado, estruturado pela Lei 4595 de 1964. Em seguida, nós temos uma autarquia que foi criada por esta lei, substituindo a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito, que é o Banco Central. A ele vai incumbir a emissão de moeda, a realização da emissão de moeda, né, que é incumbência da União, é através dele que esta moeda será emitida. A ele incumbirá a fiscalização do atendimento das normativas do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional tem capacidade normativa de conjuntura. Já vimos o que significa essa capacidade normativa de conjuntura quando estudamos o tema fontes. Ao Banco Central vai incumbir também fiscalizar a solvabilidade das instituições financeiras e, quando for o caso, decretar-lhes a liquidação. Ao Banco Central também vai incumbir ter depositado os numerários referentes ao capital estrangeiro, tal como disciplinado na Lei 4131 de 1962. Caber-lhe-á também administrar o câmbio. Caber-lhe-á ser ainda o
prestamista, o emprestador de dinheiro às instituições financeiras, para, volta-se a dizer, assegurar-lhes a solvabilidade. E não lhe caberá, entretanto, atuar como um banco no mercado. É importante também chamar a atenção para um outro dado do Banco Central, que é justamente o da gestão dos títulos da dívida pública, justamente para proceder à regulação da taxa de juros e do poder aquisitivo da moeda. Todos esses papéis exercidos pelo Banco Central vão dirigir-se tanto às instituições financeiras denominadas bancárias, quanto às instituições financeiras denominadas não bancárias. Os crimes contra o sistema financeiro nacional são tidos como algo de tal monta que a Constituição os põe sob a competência da Justiça Federal, ante o interesse nacional na rigidez deste sistema. Então, aqui nós estamos a dar um primeiro quadro acerca do cenário em que se movimentarão as instituições financeiras. No próximo vídeo, iremos estudá-las em espécie.